Hoje, então, nós vamos dar uma pausa na nossa série de mensagens sobre família do jeito de Deus e vamos falar sobre um outro assunto hoje, devido ao aniversário da nossa igreja, tá bom? Eu quero, então, começar essa mensagem, essa pregação, contando para vocês uma história que aconteceu mesmo num culto de inauguração de uma igreja. O pastor que iria pregar começou a falar algumas coisas, então ele colocou a mão no bolso, pegou algo na sua mão direita e pediu para que as pessoas adivinhassem o que ele tinha em sua mão direita. E então alguns disseram, é uma moeda. Ele falou, é muito mais valioso que uma moeda. Aí ele disse, aí alguns outros ainda tentaram dizendo, é um anel de diamantes. E ele falou, é muito mais valoroso, tem muito mais valor do que um anel de diamantes. Então as pessoas começaram a pensar em tentar resolver esse enigma, em tentar saber o que era. E o pastor então começou a dar algumas dicas. Ele disse assim, o que eu tenho escondido aqui em minha mão direita é valioso bastante para movimentar a economia de um país. Se for devidamente usado, cuidado, pode gerar indústrias, empregos, trabalhos e até rendas. E cabe aqui na palma da minha mão. E agora, será que alguém conseguiu acertar o que tinha na mão direita daquele pastor? Então levanta-se um jovem e diz, o Senhor tem uma semente em tuas mãos, ou em tua mão. E o pastor disse, muito bem, meu jovem, você acertou. Realmente ele tinha ali em sua mão uma semente de milho. E ele disse àquela igreja, essa igreja que se inaugura hoje, nesse dia, também é uma semente. Se vocês cuidarem dela com amor, se investirem nela, seu tempo, esforço e talentos, se colocarem como prioridade em suas vidas, ela irá gerar muitas bênçãos para vocês e para esse bairro e para as famílias desse bairro. A Igreja Batista Refúgio tem plantado essa semente já há 14 anos. E nós já vimos muitos frutos, mas nós queremos ver mais. E para isso nós temos que continuar plantando a semente do Evangelho no coração dessas pessoas. E também sendo discípulos de Jesus. Somente dessa forma, eu creio, seguindo o que está escrito em Mateus 28:19, é que nós receberemos a bênção do Senhor e transmitiremos essa bênção do Evangelho para as outras pessoas. Sendo discípulos de Jesus e fazendo discípulos de Jesus. Somente dessa forma nós alcançaremos a Itapecerica da Serra, sendo e fazendo discípulos. Então eu quero falar com vocês hoje, essa noite, sobre o tema discipulado, a maior prova do amor a Jesus. Discipulado, a maior prova do amor a Jesus. Eu quero que você abra então sua Bíblia, lá em Lucas 14. Hoje já leu um pedacinho, né, uma parte mais ou menos do que também está escrito em Lucas, na nossa leitura hoje. Lucas 14, 25 a 35. Vamos lá? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma,
qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor, pedindo orientação para o estudo dessa manhã. Pai Santo, nós estamos aqui, alegres e felizes por mais um ano de vida dessa igreja. E como nós somos privilegiados, ó Pai, por fazer parte, poder fazer parte do que o Senhor está construindo, do que o Senhor está fazendo. Que privilégio, Pai, é poder participar dessa tão grande obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Pai, que o Senhor nos use, que o bairro de São Marcos conheça o Senhor Jesus através da Igreja Batista Refúgio. Mas isso só será possível se nós continuarmos sendo seus discípulos. Se nós verdadeiramente amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Isso só será possível, ó Deus, se nós abandonarmos e colocarmos todas as coisas nos seus devidos lugares e colocarmos o Senhor acima de tudo. E amarmos o Senhor mais do que a nós mesmos. Pai, fala conosco nessa manhã, através da sua palavra, e que nós saiamos daqui revigorados, animados, contentes, felizes e alegres, ó Pai, por poder fazer parte do que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. No livro O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, ele faz uma citação de um teólogo católico, um padre, chamado John Mayer. John Mayer ele escreveu um livro chamado Um Judeu Marginal. E lá nesse livro ele faz um apanhado histórico sobre a vida de Jesus. E ali John Mayer vai classificar os seguidores de Jesus em 3 círculos concêntricos, ou seja, 3 círculos que têm o mesmo centro. No círculo mais distante do centro, ele vai dizer que esses são aqueles que seguiam a Jesus, são as multidões. Aqueles que seguiam a Jesus apenas, talvez, por uma curiosidade, viu uma grande multidão e ia atrás para ver o que estava acontecendo, e seguia Jesus. Às vezes até tinham uma simpatia por aquilo que Jesus estava dizendo. O segundo círculo, mais ao centro, mais próximo do centro, é o grupo dos discípulos, aqueles a quem Jesus os chamou para seguir ele, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Mas há um outro grupo de seguidores de Jesus, os discípulos, os 12, a qual o Senhor Jesus os chamou não somente para fazer parte de um círculo espiritual e físico, mas também para fazer um círculo próximo dele, junto com ele, de intimidade, de estar andando com Jesus. Então, de acordo com Meyer, os seguidores de Jesus eram formados de grupos muito distintos, muito diferentes, indo então de multidões curiosas, passando por simpatizantes, né, da mensagem de Jesus, até pessoas altamente comprometidas com ele. E como nós podemos ver no texto que nós lemos, Jesus tinha muitos seguidores, vários seguidores, uma multidão enorme que o seguia. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: será que todos eram seus discípulos? Será que toda aquela grande massa de pessoas eram discípulos de Jesus? Bem, se nós olharmos para o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, claramente nós vamos perceber que a resposta é um óbvio não. Não é. Porque mesmo essa pergunta tendo uma resposta tão óbvia, por que essa pergunta merece um pouquinho mais da nossa atenção? Mesmo ela tendo uma resposta tão óbvia. Porque a gente precisa respondê-la com talvez um pouquinho mais de cautela. Porque eu acredito, e nós temos visto, que muitas pessoas têm se enganado em relação à sua condição. Eu digo isso porque o interesse pelo o que Jesus pode fazer, ou a curiosidade por quem ele foi,
ou por sua mensagem altruísta, ou de ação amorosa, não dá a nenhuma pessoa o direito de ser chamado discípulo de Jesus. Talvez você já venha à Igreja Batista Refúgio, talvez você já ouviu falar de Jesus, tem curiosidade sobre a vida de Jesus, mas isso não lhe dá o direito de ser chamado discípulo de Jesus, segundo o que Jesus já está estipulando no texto que nós estamos analisando aqui, que nós vamos analisar. Então, a pergunta que fica é: o que é ser um discípulo de Jesus? O que significa ser um discípulo de Jesus? Ou como eu me torno, ou como eu posso realmente ser um discípulo de Jesus? São perguntas importantes para nós respondermos nessa manhã. No texto em questão, Jesus vai nos mostrar como ser um verdadeiro discípulo dele. Para tanto, o próprio Jesus coloca uma linha divisória. Jesus coloca o parâmetro, a régua de medir. Uma linha divisória entre quem pode e quem não pode ser seu discípulo. Quem é, de fato, o seu discípulo e quem não é o seu discípulo. Para ser, então, um discípulo de Jesus é necessário algumas coisas. E nós vamos olhar para o texto e vamos ver algumas coisas, algumas necessidades para ser um discípulo de Jesus. O que é necessário para sermos, então, um discípulo de Jesus? A primeira coisa, então, anota aí. Primeira coisa necessária para ser um discípulo de Jesus é analisar o custo de segui-lo. Jesus conta aqui duas histórias, duas ilustrações, simples. Quem é a pessoa maluca que antes de começar a construir, vamos trazer aqui para os nossos dias, vai construir uma casa, quer construir uma casa. Quem é a pessoa maluca que antes não se assenta e calcula se vai ter dinheiro para terminá-la? Porque se você não terminar essa construção, as pessoas vão rir de você e falar: olha, começou uma construção e não pode terminar. Primeiro você deve analisar os custos. Depois Jesus vai contar uma outra história de um rei que, sendo sábio, ele vai calcular se ele vai com 1.000 ou com 10.000 enfrentar aquele outro rei. Tem alguma coisa batendo ali. Então, se aparecer para vocês, não tem problema. Sai para lá, coisa ruim. Então, Jesus nos conta essas histórias para a gente pensar se nós temos realmente a capacidade para custearmos o que é necessário para seguir Ele. Há um custo para seguir Jesus, e Jesus nos chama então a uma reflexão, a uma análise. Será que nós temos condição de seguir, de arcar com esse custo de seguir a Jesus? Então Jesus nos convida a pensarmos sobre isso. Mas aí a pergunta é: qual é o custo? Qual é então de fato o custo de seguir a Jesus? E nessa análise nós percebemos que a primeira coisa necessária para você seguir a Jesus, para que nós possamos seguir a Jesus, é sairmos da grande multidão. Nós precisamos sair do meio da grande multidão. E por que isso é um custo, Roberto? Por que sair do meio da grande multidão seria um custo? Porque você saindo do meio da grande multidão, você vai perder o seu conforto. Primeira coisa. Porque a grande multidão vai nos trazer um conforto, vai nos trazer talvez uma estabilidade, vai nos deixar anônimos. Então Jesus nos convida a sairmos da grande multidão, e sairmos da grande multidão, nós sairemos do anonimato. Nós não estaremos escondidos, porque a grande multidão não tem um rosto. A grande multidão não tem um RG, não tem uma face. Ela é apenas uma grande multidão. E Jesus nos convida a sermos aqueles que sairão do anonimato, mostraremos o nosso rosto e as pessoas saberão quem nós somos. Uma outra coisa, um outro custo que nós temos ao sair da grande multidão é que nós perdemos a nossa neutralidade. Quando você está no meio da grande multidão, você pode ser neutro em relação a alguns assuntos. Talvez você não precisa tomar uma posição em relação a alguns assuntos. Mas Jesus nos chama para sairmos dessa neutralidade e assumirmos uma posição. Ah, não, aborto, quem sabe, não sei o quê. Não, há uma posição. Nós não podemos ser amigos de Deus e amigo da multidão. Ou nós somos amigos de Jesus, ou nós somos amigos do mundo.
Jesus nos diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, 1 João 3,13, João 15,20, que se nós seguirmos a Jesus e sairmos do meio da grande multidão, nós criaremos uma inimizade com o mundo, porque não podemos ser amigos do mundo ou do sistema do mundo e sermos amigos de Deus. É incompatível. Então você precisa arcar com esse custo. Se você disser que você é um filho de Deus, que você é um discípulo de Jesus, você não pode ficar neutro em relação a alguns assuntos. Um terceiro custo que advém de sair do meio da grande multidão é você sai da isenção das responsabilidades. Jesus nos convida a sair do meio da grande multidão e assumirmos um compromisso com Ele. Isso vai nos trazer responsabilidades. Seguir a Jesus nos traz muitas responsabilidades. Jesus não está em busca de seguidores, assim como um youtuber, por exemplo. Jesus está atrás de discípulos, de pessoas altamente comprometidas com Ele. Então, se você não tem condição de se comprometer com o Senhor Jesus, você não pode ser seu discípulo. É o que Jesus está dizendo. Talvez você já aceitou o apelo do Evangelho, mas você não tem mostrado esse compromisso com o Senhor. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje que você fez uma aliança com Ele, com o seu sangue, com Cristo Jesus, e você tem compromissos diante dele, o qual você tem que cumprir. Ou você está dizendo ao mundo que você não é um discípulo de Jesus. Um quarto custo de sair da multidão é que você assume um risco. Você assume o risco de morrer. Talvez isso não fique tão evidente no nosso país, porque talvez você não vai morrer por ser um cristão. Mas nós sabemos que em países muçulmanos, dizer-se cristão significa colocar a sua cabeça à prêmio. Nós temos esse privilégio de hoje não corrermos o risco de vida por causa do Evangelho do Senhor. Mas ele vai dizer algo interessante. Veja o versículo 27. Ele vai dizer, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que seguiria então? O que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? Significa você aturar a sua sogra? Não, sua sogra não é a tua cruz. Né? Significa, o meu filho é um rebelde, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ser crucificado, eles sabiam e tinham certeza que se eles seguissem a Jesus, eles teriam um fim muito parecido com o de Cristo, se não igual. Ou seja, seguir a Jesus é caminhar rumo à morte. Alguns historiadores dizem que Roma espalhava cruzes pelas ruas de Roma, não somente no Calvário, como um alerta de que se você se rebelasse contra César, que era o rei, o imperador, você poderia parar numa cruz. E nós sabemos que só existe um Senhor. E Jesus arrogava-se para si o título de Senhor. Aqueles que seguiam a Jesus e ouviram Jesus falar, olha, vocês precisam me seguir, e eu sou o Senhor, é você ir contra Roma. Então era muito possível que quando Jesus disse isso, aquelas pessoas que ouviram Jesus dizer isso, certamente tinham uma imagem muito clara. Se eu seguir a Jesus, aquela cruz pode ser uma das cruzes que eu serei crucificado. Mas para os discípulos que estavam lendo aqui o Evangelho de Lucas, o que talvez isso significaria? Esses discípulos que estavam lendo o Evangelho de Lucas não viram Jesus ser crucificado, mas eles sabiam que seguir a Jesus significava ser humilhado, significava ser desprezado, significava ser banido, talvez, da sociedade. Eu quero que você pense sobre isso um pouco, porque muitos hoje têm buscado ressignificar o Evangelho. Muitos hoje têm buscado uma cruz que não lhe pesa.
um evangelho que não traz sofrimento. Muitos têm moldado uma cruz segundo os seus parâmetros. Uma cruz leve, que não pesa. Talvez você tenha dito assim, poxa, depois que eu me tornei cristão as coisas ficaram muito mais difíceis. Com certeza, e vai ficar. Porque seguir a Jesus é ser inimigo do mundo. Ser amigo de Cristo, ser seu discípulo, significa você ir contra Satanás e as suas obras. Não tente diminuir a dor que é seguir a Jesus. Não tente. Não tente moldar uma cruz segundo seus próprios parâmetros. Você deve carregar a cruz segundo o parâmetro de Cristo Jesus. Não pode ser assim. A cruz, então, que nós devemos carregar deve ser uma cruz nos moldes de Jesus. A cruz, certamente, é um símbolo do amor de Deus por nós, com certeza. É claro que sim, é óbvio. Mas a gente não pode esquecer também que a cruz é um símbolo de quão horripilante é o nosso pecado. O pecado nos afastou de Jesus, nos afastou de Deus. Fez o seu próprio filho morrer na cruz do Calvário em favor de pecadores. Não havia outro jeito, apenas o Filho de Deus poderia pagar o preço que o pecado exigia e que Deus exigia. Então, quando já disse alguém, eu não me lembro agora quem é o nome, me desculpa por não poder dar o crédito, mas disse assim, se você quer saber o significado de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Mas se você também quer saber o tanto que o teu pecado é terrível, vá lá para o Calvário também. Porque lá você vai ver o Cristo totalmente torturado, cuspido, humilhado, para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse ser justo diante de Deus. Jesus tinha que vir à terra e trazer da justiça dele a você. Seguir a Jesus, então, significa, muito provavelmente, que você seja rejeitado pelo mundo. E eu queria dar um exemplo negativo, mais um exemplo, mas algo muito consciente. Lá na Casa Boas Novas, nós pregamos o evangelho para aquelas crianças e uma daquelas jovens, uma menina, chegou para nós e falou, olha, eu estou gostando disso, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Mas ela perguntou assim, bom, se eu abraçar essa fé, se eu crer em Jesus, o que pode acontecer comigo? E nós respondemos para ela, olha, nós sabemos que a sua família é uma família extremamente católica. Nós sabemos que é uma família extremamente católica. Então é muito possível que os seus familiares o reneguem. Talvez os seus familiares, talvez não olhem mais na tua cara. Talvez sua mãe ou seu pai não queira mais uma convivência amorosa mais contigo. Talvez aqueles seus amigos olhem para você e falem, ah lá, mais um crente. Talvez todos eles vão se afastar de você. E ela disse, então eu não quero. Porque eu não tenho capacidade para arcar com esse custo. E hoje nós sabemos que ela está tão afastada do Evangelho. Mas ela teve a consciência de que seguir Jesus não é brincadeira. Seguir a Jesus demanda de nós responsabilidade. Demanda de nós que nós não fiquemos neutros. Demanda de nós que nós saiamos do meio da grande multidão e tomemos uma posição junto a Jesus. Uma segunda coisa que Jesus nos pede, nos chama a análise para segui-lo, é que nós devemos submeter todos os nossos amores ao amor a Jesus. Colocar todos os nossos amores abaixo do amor a Jesus. Nós sabemos que existem vários tipos de amores. Vários, né? Eu não amo as minhas filhas como eu amaria um animal de estimação. É óbvio que não. Eu não amo a minha esposa, por exemplo, como eu amo minhas filhas. Há um tipo de amor diferente. Eu não amo os meus irmãos da igreja como amo minha esposa.
São amores diferentes, são tipos de relacionamento que demonstram amores distintos. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Náufrago com Tom Hanks, né? E ele ali naquela ilha sozinho, ele vê uma bola, né? E chama de Wilson. E ali o Wilson vira uma pessoa para ele, vira o grande amigo dele, o grande companheiro dele. E quando o Wilson se perde então no mar, Tom Hanks ali, eu não lembro agora o nome do personagem, eu lembro do nome do ator, mas não lembro do personagem. Tom Hanks ali então se desespera, fica totalmente desesperado, porque ele colocou um amor naquela bola, como se fosse realmente uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez muitos hoje tenham amado a Deus como de uma forma totalmente equivocada. Como se Deus fosse um pedaço de pau, um pedaço de barro, um pedaço de metal. Talvez para muitos, Deus tem se tornado apenas mais um na sua estante de amores. Talvez Deus, para muitos, tenha se tornado só mais um que vai disputar o seu amor. E Jesus, nessa passagem, vai deixar muito claro que para ser um discípulo dele, é necessário subjugar todos os seus amores ao amor a ele. O amor a Cristo deve ter primazia. O amor a Cristo deve ser inigualável, deve ser incomparável, único, sem igual. E nós vamos ver então agora quais são esses amores. Quais são os amores que Jesus pede para que nós coloquemos abaixo do amor a Ele? E se nós olharmos o texto, nós vamos perceber, se você leu de uma forma atenta o texto, você vai ver que Jesus não pega leve. Jesus pega pesado, mas muito pesado. Jesus vai colocar os nossos padrões de amores mais elevados como aqueles que devem estar debaixo do amor a Ele. No versículo 26, então, Jesus vai dizer que o amor à família deve estar abaixo do amor a Ele. Versículo 26 diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui você pode pensar, poxa, Jesus deve estar ferindo o 5º mandamento, que é honrar teu pai e tua mãe. Então Jesus está entrando em contradição. Não, Jesus não está entrando em contradição. O que Jesus está querendo fazer aqui comigo e com você é que nós coloque o amor à nossa família no lugar certo. Porque muitos têm divinizado a família. E o amor à família não pode estar no lugar do amor a Deus em primeiro lugar. E você não pode amar a sua família, você não pode amar o seu pai e sua mãe se você não amar a Deus em primeiro lugar. O seu amor pelo seu pai e sua mãe talvez seja um amor interesseiro, egoísta. Se nós não colocarmos o amor à família no lugar certo, você não pode ser um discípulo de Jesus. Eu não posso ser um discípulo de Jesus. Nós devemos colocar o amor à família no lugar correto. E Jesus deve ter o amor em primeiro lugar. Depois Jesus vai falar no versículo 26b até o 27, ele diz: e até a sua própria vida, se você não amar a mim mais do que a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E a pergunta é: Senhor, como é que eu posso provar que eu amo o Senhor mais do que a mim mesmo? Como é que eu posso provar que eu amo mais Jesus do que a minha própria pessoa? Para isso a gente tem que olhar, talvez, para João 4,20. Diz assim, João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nós podemos ver que podemos demonstrar o nosso amor a Deus, em primeiro lugar,
amando o nosso irmão, amando o nosso próximo, o nosso vizinho. Eu gostei mais desse agora, dando uma pausa aqui. Talvez você pense assim, né? Amar o próximo talvez fique muito distante, porque às vezes vem alguém e fala, não, esse não, vou o próximo, amo o próximo, e vai deixando. Não, Jesus está dizendo para que você ame aqueles que estão mais próximos de você. Às vezes é o teu vizinho mesmo. Aquele que é mais chato. Aqueles que não merecem o teu amor. É esse que nós devemos amar. E olha que legal que Jesus vai fazer. O segundo mandamento diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas preste atenção no que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. E aí Jesus não vai dizer, amem uns aos outros como você deve amar o outro como a si mesmo. Jesus vai colocar um novo parâmetro, um novo mandamento. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Percebeu? Antes o mandamento era, ame o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus agora fala, não, ame o próximo como eu amei vocês. Vocês eram indignos do meu amor. Vocês não mereciam o meu amor. Mas mesmo assim eu os amei e os atraí para mim. Você quer demonstrar que você ama o Senhor Jesus Cristo mais do que você mesmo? Ame o teu próximo, como Jesus nos amou. É isso que nós devemos fazer. Sem isso, nós não podemos ser discípulos de Jesus. E é engraçado que Paulo, lá em Gálatas, me veio agora à mente, Gálatas capítulo 5, versículo 14, e isso não pode passar, me veio aqui agora à mente, Gálatas 5, 14. Paulo vai fazer um negócio aqui que a gente vai falar, poxa Paulo, como assim Paulo? Como assim? Você tá trocando os mandamentos, Paulo. Lembre-se, a lei dos judeus eram 613 mandamentos. 613. Deus resume em 10, o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus, ao ser questionado sobre qual é o mandamento mais importante, ele resume em 2. E Paulo vai dizer que com um, você pode demonstrar até mesmo o mandamento, o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento. Aí você pensa, bom, ele vai falar o primeiro. Ele fala o segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Presta atenção, meu querido. Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer provar que você ama o seu próximo mais do que você mesmo? Você deve amar como Jesus amou. Se você conseguir amar como Jesus amou, é porque o amor de Jesus já te alcançou. Ele já colocou o amor dele no teu coração, porque sem ele colocar o amor dele em teu coração, você jamais amará da forma correta. Jamais. Talvez você diz que ama a sua esposa mais que tudo, seus filhos, mas se o amor de Jesus não estiver em teu coração, transbordando, você nunca amará ninguém da forma como Jesus nos amou. Jamais. Vamos concluir. O que significa então seguir a Jesus? O que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus. E eu quero fazer aqui as minhas palavras, as palavras do pastor Jonas Madureira. Ele diz assim: seguir a Jesus é um movimento que deve começar com rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. Você quer seguir a Jesus? Se renda a Ele. Se submeta a Ele e a sua palavra. Aquilo que Ele estabeleceu de como nós podemos ser um seu discípulo, como podemos ser seus discípulos. Você deve começar esse movimento em direção a Cristo, se submetendo a Ele e a sua palavra. Seguir a Jesus é imitá-lo. Seguir a Jesus é levar outros a imitar a Jesus. Sendo nós mesmos os moldes, os modelos, para aqueles a quem estamos discipulando. Não por quem somos, mas por quem Jesus é. Você quer seguir a Jesus? Imite-o.
e você o imitando, outros irão imitar você, não por quem você é, mas por quem Jesus é. E eu quero terminar dizendo, discipulado é a maior prova do nosso amor a Jesus. Porque quando nós discipulamos, quando nós falamos do amor de Jesus a outro e nós cuidamos uns dos outros, nós estamos provando ao Senhor que nós o amamos mais do que a nós mesmos. Nos entregando a esse trabalho, a essa obra do Senhor. E por isso que eu disse na nossa oração, no começo, que é um privilégio. Você não sabe o privilégio que é seguir Jesus. Você não sabe como é bom imitá-lo fazendo discípulos. Eu convoco você a participar disso, mas para isso, você precisa analisar. Você precisa saber que seguir a Jesus há um custo. Você precisa sair do meio da grande multidão. Talvez você diz, eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço o seu evangelho, mas você não é um discípulo dele, porque você ainda não dedicou a sua vida por completo a ele. Todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você ame a você mais do que tudo nessa vida. Talvez você diz que conhece o Evangelho, mas é meramente um simpatizante do Evangelho e não um discípulo de Jesus. Eu convido a você a analisar esses custos e se render a Jesus, a obedecê-lo. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar e encerrar. Pai querido, eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que nos confronta, Deus, que nos mostra que muitas vezes nós dizemos que seguimos ao Senhor, mas a gente não consegue nem mesmo amar aquele que nós vemos, que estamos ao nosso lado. Deus, nós pedimos perdão, porque a tua palavra nos confronta dizendo, olha, se vocês querem ser meus discípulos, amem a mim mais do que a sua família. Amem a mim mais do que tudo que existe nesse mundo. Muitas vezes nós temos trocado o amor ao Senhor pelo amor às outras coisas. Nós temos trocado o amor ao Senhor Jesus por coisas tão fúteis, tão banais. Às vezes nós mesmos, pessoas que estudam a palavra de Deus, estão trocando o amor a Jesus por uma vã teologia, por uma teologia que não é prática, por uma teologia que não demonstra verdadeiramente o que é amar o Senhor Jesus. Deus, me vem aqui à mente Apocalipse, o Senhor elogiando a igreja de Éfeso, dizendo que aquela igreja era uma igreja que tinha uma teologia correta, tinha uma teologia fantástica. Jesus a elogia por isso, mas dizendo, volte ao primeiro amor. Vocês, na luta pela defesa da doutrina, se endureceram, se enrijeceram e se tornaram uma igreja que não ama mais como no começo. O Senhor está dizendo a nós hoje, volte também vocês que estão me ouvindo. Se vocês não estão me amando como deveria me amar, volta lá e demonstra isso amando o próximo. Que a Igreja Batista Refúgio, meu Deus, possa ser esse indicativo de amor, esse referencial de amor ao Senhor em primeiro lugar, quando nós amarmos todo esse bairro e demonstrarmos a esse bairro que é verdadeiramente amar. Amar como Jesus amou, amar aquele que não merece o nosso amor, amar aquele que são indignos do nosso amor. Mas nós queremos amá-lo, Senhor. Então move o nosso coração a amar esse bairro mais do que tudo, porque assim nós demonstraremos que estamos amando o Senhor mais do que tudo. Deus, se tem alguém nos ouvindo nessa transmissão que talvez é curioso, ouviu falar sobre Jesus, ou um simpatizante das coisas que Jesus disse, ou simpatizante até mesmo da Bíblia, acha a Bíblia algo interessante, mas, de fato, ainda não é um discípulo de Jesus, porque não saiu do meio da grande multidão, está confortável no meio da grande multidão, não quer ter responsabilidades com o Senhor Jesus, não quer ser comprometido com o Senhor Jesus, talvez ele está amando a si mesmo mais do que tudo, não conseguiu ainda submeter tudo ao Senhor Jesus. E para ser um discípulo de Jesus, é necessário que nós coloquemos tudo abaixo do amor a Jesus.
O amor ao Senhor deve estar em primeiro lugar. Que nós façamos isso, ó Deus. Que essa igreja demonstre isso. Que cada um de nós, esses líderes que estão aqui me ouvindo essa oração, demonstrem o seu amor a Jesus, amando o teu próximo, discipulando, cuidando de outras vidas. Porque só assim a semente do Evangelho vai se propagar pelo bairro de São Marcos. Que esses que estão me ouvindo aqui, ó Deus, se despertem, levantem. Você que está me ouvindo na tua casa, se você é discípulo de Jesus, levante-se, discipule alguém, ame alguém, cuide desse alguém e mostre o amor de Jesus a esse alguém. Somente assim nós demonstraremos o amor de Jesus. É no nome dele que nós oramos.